Em um dos lugares mais secos, quentes e áridos da Terra, vive um gigante extraordinário, o camelo. Pesando mais de meia tonelada, ele enfrenta seus rivais até a morte e pode passar mais de 6 meses sem uma única gota d'água. Viemos ao único lugar do planeta onde há um grande número de camelos na natureza. Surpreendentemente, não estamos no Saara ou no deserto de Gobi. Lá vai ele. Ele passou perto. Estamos na Austrália. Acredita-se que existe cerca de 1 milhão de camelos na Austrália, e esse número dobra a cada 9 anos. Estamos aqui para descobrir o que faz com que esses gigantes sejam capazes de sobreviver num dos ambientes mais hostis do mundo. Os camelos estão na fronteira oeste. Tudo bem, entendido. Vamos descobrir como o camelo consegue sobreviver ao calor do deserto, beber 1/3 de seu peso em água de uma só vez e esfriar o cérebro com o nariz. E como surgiu sua corcova. Junte-se a nós nessa investigação por dentro do camelo. Gigantes da natureza, camelo. Lá vem ele, lá vem ele. Às 6 horas de Alice Springs, no centro exato da Austrália, encontramos a Lambina Station, uma fazenda do tamanho do distrito de Cornwall. Muito bom. Alan Fennell é o dono da fazenda e não está feliz com todos esses camelos na propriedade. E então, onde os camelos Hoje eu estão? falei pro John. Mas não consegui ouvir. Onde é? Ah, você não estava escutando o seu rádio? Eu estava, mas... Pelo visto, vamos ter que ensinar a vocês, ingleses, como se organizar, como se encontrar e como trazer todo o equipamento. Qual a distância daqui até onde eles estão? Cerca de 2,5 km. Tá certo. Vamos continuar pela estrada? Você pode caminhar se preferir, mas provavelmente é melhor ir de carro. Para começar, você pode estar se perguntando de onde vêm todos esses camelos. Na verdade, a Austrália foi construída por lombo de camelos. No século XIX, milhares deles foram importados do sul da Ásia e de outros lugares para ajudar a domar esse continente. Eles eram usados pelos primeiros colonos para levar cargas pesadas até o interior e para construir as estradas e ferrovias que um dia iriam substituí-los. Quando os animais não eram mais necessários, seus donos os soltavam no deserto, em vez de sacrificá-los. Mas ao invés de morrer, os camelos prosperaram. Agora existem tantos que eles estão destruindo as espécies nativas. Então os fazendeiros e o governo foram forçados a controlar a população. Agora estamos muito perto. Temos 6 deles num grupo pequeno, daqui a mais ou menos meio quilômetro. Então estamos nos aproximando com cuidado. A última coisa que a gente quer é assustá-los. John Crombie é um atirador contratado por Alan para garantir que cada animal seja morto de forma precisa. Ele tem que atirar em centenas de camelos a cada ano. É meio triste que esses camelos tenham se saído tão bem aqui. A Austrália foi feita para eles, e eles têm que ser mortos assim. O importante é que isso seja feito de forma correta. Ele caiu na hora. Foi um ótimo tiro. É assim que se elimina animais selvagens.
Você acertou atrás da orelha dele, a bala saiu por trás? Atravessou o crânio, passou pelo olho. Você vai ver se ele tá vivo. Não tá. Bem aqui, encosta nele assim. Se ele não piscar... Não, ele tá morto. Tá vendo o buraco da bala? Tô. Ele definitivamente tá morto. Os camelos são uma espécie invasora. Eles não pertencem à Austrália. E quando uma espécie é introduzida em território virgem, onde não existem parasitas e predadores que estão acostumados com ela, a população pode explodir e se espalhar como um incêndio na floresta. Isso aconteceu notoriamente com os coelhos na Austrália. Quando uma espécie é introduzida, corremos o risco de levar os animais nativos à extinção. Eu sempre tive um afeto especial por esse animal, o tilacinus, ou lobo da Tasmânia. Parece um cão, mas não é. Ele é um marsupial. É mais um primo próximo do canguru. Ele está extinto, não existe mais, provavelmente por causa da introdução do dingo, que o venceu na competição. Essa é uma espécie pequena de canguru, ou wallaby. Mais uma vez, tudo que resta deles são essas peles secas. Ninguém sabe ao certo por que eles foram extintos, mas certamente foi por causa de animais introduzidos. Então, infelizmente, é por isso que os camelos da Austrália precisam ser controlados. A morte desse camelo nos dá uma oportunidade para explorar sua anatomia. O especialista em camelos, Geoff Manfield, de 84 anos, será o nosso guia. Ele montou um centro de pesquisas de camelos para o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e conhece esse animal por dentro e por fora. A anatomista comparativa Joy Heidenberg estuda a vida em situações extremas, mas ela nunca dissecou um camelo antes. Eu trabalhei na Austrália durante a minha formação como veterinário e sei bem que a temperatura vai subir rápido. Vamos ter que ser velozes. Assim tá bom. É isso. Tá certo. Esse é o método árabe tradicional de preparar um camelo para ser comido. A gente o coloca na posição de descanso ajoelhado. É, tá bom. Tá bom? Tá. Vem aqui. Sabe o que é interessante, Geoff? Quando a gente olha aqui por baixo, dá pra ver a luz do sol. É. Isso é inacreditável. A minha mão passa direto aqui. É. Viu só? Passou direto. Passou. O que é incrível, ele está apoiado no externo, nesse coxim calejado. Isso é chamado de pedestal. Pedestal é o nome perfeito, porque ele fica na base e sustenta todo o tórax acima do chão. Sua função é manter o corpo em mínimo contato com o solo escaldante e com algum fluxo de ar. Eles têm uma corrente passando por baixo, formando correntes de convecção para a circulação do ar. Isso é muito maneiro, não é? É mesmo. Bem fresco, esse é o objetivo. Isso, manter-se refrescado. Os camelos têm uma reputação de serem animais peculiares. Dizem que eles foram projetados por um comitê, o que é muito injusto. Na verdade, eles são perfeitamente adaptados para a vida no deserto. Eles também têm uma reputação de serem teimosos e mal-humorados. Kipling escreveu um poema sobre os vários animais usados pelo exército indiano, e a parte sobre o camelo é assim: não temos uma canção dos camelos para nos ajudar a seguir em frente. Mas cada pescoço é um trombone de pelos, ratatatá, um trombone de pelo. E essa é a nossa música de marcha. Não posso, não quero, não vou, passe adiante. A carga de alguém caiu, quem dera fosse só a minha. E assim por diante, dando a ideia de que o camelo é muito difícil e teimoso. Esse animal não foi projetado, mas adaptado perfeitamente pela seleção natural para sobreviver em condições muito secas. Para o deserto australiano, não está muito seco no momento. Na verdade, acabou de cair a maior chuva que se tem registro. Mas ainda faz um calor intenso. Joy, você pode pegar as facas para o Geoff começar a cortar? Queremos juntar as peças para entender como esses animais sobrevivem ao calor. E existe um lugar óbvio para começarmos.
A parte mais emblemática do camelo é obviamente a corcova. Esse é um dromedário, só tem uma corcova. Sabe como eu lembro a diferença entre um dromedário e um camelo bactriano? Eu olho para eles virando a cabeça de lado. Se o formato for de D, é um dromedário. Se for um B, é um camelo bactriano. Tá certo, não tá? Eu lembro disso de quando tinha 7 anos de idade. A pele do camelo tem mais ou menos 1 centímetro de espessura. E quando a corcova é menor, a pele é mais grossa, porque ela precisa ser elástica para permitir que ela se expanda. A corcova é a parte mais emblemática do camelo e é cercada de mitos sobre o que tem lá dentro. Eu já ouvi dizer que eles têm um jarro grande de água. Isso mesmo. Originalmente acreditava-se nisso, mas é um mito absoluto. Até agora o que estou vendo não tem muito sangue. A maior parte é branca. Isso é tecido adiposo. São muitas células que podem ser preenchidas por gordura. Como você pode ver, o tecido vai até o começo das vértebras. A pele vai descer um pouco? Vai. E essa é a extensão da corcova. A ideia que sempre me intrigou é que se você precisa de gordura, você precisa de uma fonte de energia. Você tem 2 opções. Uma é ter gordura por todo o corpo, mas uma camada isolante de tecido adiposo pode ser problemática em termos de calor. Ou então, você pode concentrar a gordura num só lugar, como se fosse uma mochila cheia de barras de chocolate ou de comida para dar energia. Você usa quando quiser, e quando não quiser, não usa. Só armazena o que puder. Essa mochila adiposa tira a gordura do resto do corpo do camelo, permitindo que ele perca calor com mais facilidade. Como mostram essas imagens térmicas, a corcova também funciona como um escudo. Podemos ver que as áreas brancas, mais quentes, estão absorvendo o calor, protegendo os órgãos vitais do sol. Então é isso, uma reserva de gordura. Vamos segurar assim para que você veja a forma da corcova. É bem pesado. Se a gente juntar assim, fica mais ou menos nesse formato. Isso é bem grande, e você disse que pode ser até desse tamanho. Pelo menos 10 vezes maior. 10 vezes maior, isso é incrível. Isso já é bem pesado. É mesmo. A gente vê camelos gordos com uma corcova tão imensa que dá a impressão de que eles estão cambaleando embaixo de tanto peso. Sério? Se é por isso que o camelo tem a corcova, de onde esses animais bizarros vieram? Não foi de onde você está pensando. A família dos camelos parece ter surgido na América do Norte entre 40 e 50 milhões de anos atrás. E todos eles foram extintos naquela região, mas não sem antes se espalharem até a América do Sul, através da ponte terrestre do Panamá, que só se formou há 3 milhões de anos. Lá eles deram origem a várias espécies, como a lhama, a vicunha, a alpaca e assim por diante. Depois eles se espalharam para a Ásia e originaram 2 espécies de camelo, o camelo bactriano e o dromedário. Quando chegaram à África, eles encontraram outra espécie importante, o homem. A partir de então, foram domesticados e usados como animais de carga, para fornecer carne e leite. Esses grandes animais ajudaram a moldar a história da humanidade por mais de 4.000 anos. Dos antigos reis da Babilônia a Marco Polo, nossa história poderia ter sido completamente diferente sem eles. Existe algum aspecto na constituição do camelo selvagem que torna possível domesticá-lo. Simon Watt foi até um rancho para descobrir como se doma um camelo. Essa é Glenda Sutton, uma recordista jockey de camelos. Ela tem 18 vitórias consecutivas. Agora, isso é incrível, mas o que eu acho mais impressionante é que todos os camelos dela eram selvagens antes. Esses são os meus camelos domésticos. Eles são treinados e sabem o que estão fazendo. Esses 2 aqui só estão em cativeiro há alguns meses. E hoje quero que eles se acostumem a ter pessoas por perto. Eles nunca foram tocados por nenhum outro ser humano além de mim. Só você? Só eu.
Eles são maiores do que você e é difícil imaginar que você é dominante e que eles estão seguindo a sua liderança. O que eu tento fazer com eles é uma questão de confiança. Eu não os vejo como animais grandes. Eu vejo a mente deles o tempo todo. Quando você entende a mente deles, eles fazem qualquer coisa para você. Leva meses e às vezes anos para domar um camelo selvagem até que ele aceite ser selado e montado. Um camelo macho pode pesar mais de 600 quilos e poderia esmagar a Glenda até a morte ou fraturar seu crânio com uma mordida. Mas a maior preocupação dela é a segurança dos camelos. Eles têm dentes grandes nos cantos da boca, que são usados nas brigas. É muito assustador quando eles abrem a boca. Eles sabem que têm esses dentes. A mordida do camelo é cruel, como esse homem pôde sentir. Além disso, quando eles estão brigando, um deles passa o pescoço assim e tenta agarrar a pata da frente do outro e jogar ele no chão. Daí ele coloca a cabeça do outro embaixo do pedestal e tenta esmagar. A rivalidade entre camelos pode levar a brigas fatais. Esse dono não pode fazer nada para impedir que esse camelo macho matasse o outro. Eu nunca imaginei que ficaria tão cauteloso diante de um animal doméstico. Então, a primeira vez que você chega perto de um camelo selvagem, tem que usar a vassoura assim. Ele vai cheirar e você vai mostrar a vassoura para ele. Depois começa a passar no pescoço. Você tem que lembrar que a pata da frente chega até aqui. A pata de trás pode dar um coice para trás e voltar até aqui. O quadril inteiro pode virar para que ele possa dar um coice. Viu como a pata está preparada? Isso é um sinal de que ele pode chutar, porque essa parte é muito sensível. Viu só? Ele não gostou nem um pouco. Então isso tudo é uma preparação para colocar a sela nesse cara? Sim. Até um camelo domesticado tem um lado selvagem, como esse soldado descobriu. Eu estava ansioso para conhecer melhor os camelos da Glenda. Mas agora tenho uma dose saudável de respeito. Ao olhar esse animal por dentro, vamos descobrir como ele transforma o deserto em uma corcova. Vamos começar abrindo a boca dele. Meu Deus, olha aqui dentro. Isso é incrível. Isso são papilas apontando para trás. Elas ajudam a reter a comida quando entra na boca e também a reter o conteúdo regurgitado do estômago, que volta para ser mastigado de novo. A gente pode cortar e abrir essa bochecha para ver melhor lá dentro? Tá certo. Isso vai ser muito interessante. Uau, olha só. Elas são impressionantes. Parecem centenas de dedos. Parecem. Usando essas papilas, o camelo segura cada bocado no lugar, enquanto mastiga cerca de 50 vezes. Mas além de mastigar, os camelos gastam 12 horas por dia procurando o próximo bocado de comida. É difícil perceber como o camelo é habilidoso para conseguir comida. O pescoço comprido significa que eles podem alcançar as árvores e é claro que eles conseguem se abaixar para comer a grama. E mais, a fenda palatina faz com que o lábio superior funcione como dedos, permitindo que ele selecione as folhas mais frescas e suculentas. Para ter uma ideia melhor, estamos tentando fazer uma coisa que nunca foi feita antes. Colocamos uma câmera no nariz do camelo para ver o ponto de vista dele enquanto come. Observe como ele escolhe as melhores partes. Isso é bom quando tem muita comida disponível, mas o que é extraordinário é que o camelo pode comer 80% das plantas do deserto australiano. Plantas que outros animais não podem digerir. Quando chega seca, o camelo consegue comer as folhas mais difíceis, enquanto as vacas e as ovelhas morrem de fome. O Jeff, nosso veterinário de camelos veterano, fez uma descoberta muito esquisita. Olha só. Agora espera um minuto. Espera só um minuto. O que é isso? Isso é uma extensão do palato mole, Isso é estranho. que é inflável.
O quê? Uau! Quando o macho fica no cio e quer se mostrar, ele infla essa bolsa que fica parecendo um balão vermelho grande, saindo pelo canto da boca. Isso é tão estranho. Então onde fica a abertura para isso? Sai do palato mole. Impressionante! Essa bolsa inflável, chamada de dulá, é irresistível para as fêmeas. Especialmente quando está coberta por uma grossa camada de saliva fedorenta e é acompanhada da urina, que o macho espirra por todo lado. Se tudo der certo, ele vai ter uma chance de se acasalar, o que os camelos geralmente fazem sentados. O dulá inflável também serve como um aviso para outros machos na competição pela fêmea. A gente conhece algum outro animal que tem a mesma característica? A única coisa parecida que me ocorre é a foca de crista, que tem uma membrana na cavidade nasal, que também é expelida pelo nariz como um balão para ser ostentado, e é vermelho. Mas não conheço nada parecido na boca de um animal. E isso é a língua, que não é nem tão grande. Em comparação com isso, não é. Tirando que a bolsa pode ser lançada e usada para enrolar e pegar a comida, inicialmente ele não mastiga muito. A mastigação principal acontece quando ele regurgita e remastiga a comida depois. O camelo vomita constantemente na boca para remastigar e decompor melhor a comida. O quê? O que você está fazendo? É por isso que a família dos camelos conquistou uma má fama. Acho que eu não devia estar fazendo isso. Eles costumam grunhir e urrar. E se estiverem ruminando o almoço ao mesmo tempo, a situação pode complicar. É importante engolir a primeira leva de comida com muita saliva. Qual a quantidade que eles produzem? Se eles estiverem completamente hidratados, eles produzem 80 litros de saliva por dia. 80 litros? Exatamente. É um grande volume de fluidos, quando a água está escassa. Então, tudo acaba descendo aqui pelo esôfago, que é muito longo, através da cavidade torácica, até chegar aqui. Jeff, agora podemos abrir o abdômen e começar a examinar o estômago? Podemos, mas é melhor a gente afastar a pata traseira. Tudo bem, vamos tirar a pata. O que você quer que eu faça? Levanta essa parte. Tudo bem. O grande mistério, especialmente para um animal que usa tantos fluidos e não bebe quase nada, é como ele sobrevive com tão pouca água. A vida tem uma dependência profunda de água. Nós viemos dela. A maior parte de nossa história evolutiva aconteceu na água, que só deixamos há relativamente pouco tempo. E o nosso corpo é quase todo composto de água. Quando os cientistas espaciais vasculham o espaço em busca de indícios de vida, a primeira coisa que eles procuram é água. Então, o que acontece quando um animal não só se afasta da água, mas entra em um deserto, um lugar completamente seco? É um grande problema. A Joy está cortando o abdômen nesse momento. A gente pegou o estômago, está cheio de gás. Essa é uma parte do estômago que está cheia de gás. Acho que devíamos tirar o gás. Vamos deixar sair um pouco. Que cheiro bom. Ah, é muito forte. Ah, é um cheirinho muito gostoso. Eu só quero ver o que estou cortando de fato. É um rim ou o baço? A Joy e o Jeff estão se esforçando para tirar o estômago e o intestino do camelo. Até o momento, tudo parece muito com a anatomia da vaca, mas o estômago está saindo agora, e eu estou especialmente interessado em ver. Conseguimos. Vocês conseguiram? Conseguimos. Eu já fiz a minha malhação de hoje. Uau, isso é gigantesco. Toda a ruminação banhada em baldes de saliva, seguida de uma fermentação demorada no estômago, transforma as plantas duras no deserto em uma sopa nutritiva. Esse é o conteúdo do estômago, com toda aquela saliva. Olha quanta água.
Isso é uma mercadoria preciosa, aqui, no meio da Austrália. No deserto, a água nos mantém vivos, com o sangue circulando. Mas quando suamos, o sangue perde água, fica espesso e não flui. Se nós não bebermos nada, podemos morrer. É a morte por calor. O camelo tem uma solução única para esse problema, e o Jeff quer mostrar o que é. Olha só, parecem bolsos. É extraordinário. São chamados de sacos glandulares. Sacos glandulares. Eles são esplêndidos. O seu dedo inteiro cabe aqui. Chega a ser bonito. É uma grande área de superfície. É enorme. Os camelos têm uma grande capacidade de reabsorver a umidade e devolvê-la para a corrente sanguínea para manter a circulação vital. As bolsas e as pregas dão ao trato digestivo uma enorme área de superfície, que torna o camelo super eficiente em extrair água dos sucos gástricos, que vai direto para o sangue, mantendo a circulação. É completamente invertido na maioria dos animais. É daí que saem mais secreções, e não o contrário. Os camelos são diferentes nesse sentido. O segredo dos camelos para viver tanto tempo sem ingerir água fresca é conservar e reciclar o líquido. Então ele é simplesmente uma máquina de reciclagem. Ele recicla a água. Isso é sensacional. É por isso que esses animais dominaram a Austrália. Eu quis passar mais algum tempo com o Alan, que também é um sobrevivente do deserto. A sua propriedade vai até onde a vista alcança? É tudo parte da fazenda? É. Até onde podemos ver e um pouco mais. Ele me levou num longo passeio de carro pela fazenda, que é tão vasta que é preciso horas para cruzá-la. Então, Mark, você já ouviu falar do mongol que estava para se casar? Não. Havia um rapaz mongol que... Aqui, as vacas pastam livremente e só vêm pessoas 1 ou 2 vezes por ano. Não existe pecuária mais extensiva que essa. Daí ele falou, isso não vai durar até sábado de jeito nenhum. Acho que aqui é um bom lugar para tomar um rum. Não acha, Mark? É muito generoso da sua parte. Eu gosto daqui. É bonito, né? É mesmo. Pra gente é bonito, sim. A gente acha muito bom. Em comparação com o seu gado, como essa terra é melhor para os camelos? Ah, é muito melhor para os camelos. Eles estão sempre gordos. Nunca tem seca para eles. Se fosse permitido que eles continuassem se multiplicando, o país ia virar o Saara. Não existiria nenhuma vegetação, porque eles iriam comer tudo. É difícil viver aqui? Suponho que seja. Dizem que essa é a parte mais seca do estado mais seco, no continente mais seco do mundo. Não sei se é verdade, mas é o que dizem os arquivos. Não parece ser o melhor lugar para a agricultura. Acho que homens desesperados fazem coisas desesperadas. Se algum ser humano se perdesse por aqui, por quanto tempo ficaria vivo? Depende da resistência dele. Se eu tivesse que apostar, no meio do verão, sem água nenhuma, eu diria que ele teria sorte se durasse 24 horas. Se ele estivesse fora de forma, ia se dar mal. No deserto, os seres humanos precisam beber água constantemente para sobreviver. Quando o calor é intenso, nós suamos e perdemos líquidos com muita rapidez. Eu quero correr junto com os camelos, para ver quem fica desidratado primeiro, depois de uma longa corrida.
Acho que eu já sei a resposta. Fazer uma corrida dessas na Austrália provavelmente não é a melhor das ideias. Quando a gente corre, precisa beber muito mais água para manter o corpo funcionando bem, com a temperatura um pouco mais baixa. Acho que os camelos definitivamente me superam nesse sentido. Tá certo, Simon. Vamos ver se você está desidratado. O Dr. Shaka Issa vai examinar como eu estou desidratado em comparação com o camelo. Essa é uma manobra muito arriscada, porque o pênis do camelo aponta para trás, e esse cara pode não estar no clima. Ah, é isso aí. Eu só gostaria que a sua mira fosse melhor, amigo. Não é legal estar atrás de um camelo, cheio de urina e com moscas voando. Muito bom, amiguinho. A mudança de cor nesses palitos vai nos dizer o quanto eu e o camelo estamos desidratados. A quarta marcação é o nível ideal. Se a cor mudar, isso vai mostrar a minha desidratação. Olha o peso específico. Está ainda mais verde Depois de uma longa corrida, eu fiquei desidratado, mas o camelo atingiu o mínimo nível possível no teste. Ele praticamente não se desidratou. Ele não bebeu nada por 3 dias e ele ainda ganhou de mim. O peso específico está muito Vemos verde. quanto que consigam viver no deserto. Impressionante. É impressionante. Então, se os camelos não suam muito, isso significa que eles devem ficar aquecidos. Muito aquecidos. E aí, Jeff, o que acontece? Eles são capazes de deixar a temperatura flutuar em 6 graus Celsius. 6 graus? É muita coisa. E como lidar com isso? Acho que não poderia. Um ser humano morreria com a mudança de temperatura de 6 graus regularmente. O corpo pode ultrapassar a temperatura máxima que é segura para o cérebro. E existe um mecanismo de resfriamento especial na cabeça para lidar com isso. O tronco do camelo pode suportar temperaturas que matariam um ser humano. Mas o tecido do cérebro é mais sensível. Como o animal consegue manter o cérebro resfriado? Podemos ver os rolos em volta. O segredo está nas estruturas, chamadas sistema turbinado, que são pequenas nos seres humanos e enormes nos camelos. Olha como é incrivelmente delicado. Parecem até camadas de cebola. Esses são ossos fininhos, envoltos em uma membrana com vasos sanguíneos, e vão até a base da caixa cerebral. O sistema turbinado do camelo tem uma enorme área de superfície úmida. Quando ele respira, a umidade evapora, resfriando os vasos sanguíneos que cobrem o sistema. O sangue resfriado circula profundamente no crânio, onde encontra um vaso cheio de sangue quente no caminho até o cérebro. Aqui, esse vaso se divide numa fina malha de tubos, chamada rede, que envolve o vaso que carrega o sangue frio. Essa malha é tão fechada que o sangue quente é resfriado pelo sangue frio e pode abastecer o cérebro sem que ele cozinhe. Com a câmera de imagem térmica, podemos ver cada respiração. O ar entra frio e sai quente. Entra frio e sai quente. Esse truquezinho do nariz permite que ele mantenha o sangue bem fresco em volta do cérebro. Isso é crucial para a sobrevivência. O camelo mantém o cérebro resfriado, enquanto o corpo absorve o calor, economizando a preciosa água. Mas não há como fugir de uma necessidade básica: urinar.
A Joy está curiosa para ver se os rins têm alguma característica especial. Todos os animais precisam de água para eliminar os dejetos. Então vamos dar uma olhada nos rins e na bexiga. Os rins não são especialmente grandes, considerando o tamanho do animal. O tamanho é bem normal, mas o que me surpreende é esse órgão aqui, a bexiga. Na verdade, é menor do que nos seres humanos. Se a gente observar uma bexiga humana particularmente cheia, ela é mais ou menos desse tamanho, e vazia é mais ou menos assim. Mas considerando que o camelo é muito maior do que uma pessoa, isso é muito pequenininho. Com base no tamanho desse animal, eu diria que ele não urina com frequência. Caso contrário, ele não expele uma grande quantidade. E agora, vamos olhar dentro do rim, que tem umas estrias em direção ao centro. É aqui que a filtragem acontece, e os subprodutos passam por esses tubos, que são coletados nessa área, que por sua vez escoa para esse tubo que vai direto para a bexiga. Esse poderoso sistema de filtragem permite que o camelo produza urina com pouquíssima água. Com todas as partes anatômicas desse animal, ele conserva e recicla cada gota que puder. Tem que ser assim. Os camelos são conhecidos por ficar 6 meses sem beber nada. Mas quando eles encontram água, precisam aproveitar ao máximo. No nordeste do Chad, esses camelos estão ingerindo o suficiente para suportar os 100 quilômetros até o próximo oásis. O Simon vai enfrentar o maior beberrão do mundo. Os camelos são máquinas de beber água. E eu quero descobrir como é a comparação com seres humanos. Então vou fazer um concurso para ver se a gente consegue acompanhar esse animal. Esse é o Mohammed. E ele não bebe nada há 3 dias. Satisfeito? É difícil acreditar que é só água. Eu me sinto como se meu organismo estivesse transbordando. É um mal-estar geral. Eu não acredito que esse cara acabou de entornar uns 30 litros em 2 minutos. Eu não cheguei nem a 2 litros. Mas os seres humanos são aconselhados a não beber mais de 2,5 litros por vez, senão pode haver complicações sérias para a saúde. Os camelos ficam bem, eles são conhecidos por beber mais de 100 litros de uma só vez. Então, como eles conseguem? O segredo está no sangue. A maioria dos mamíferos, incluindo os seres humanos, tem hemácias redondas e côncavas. Esse formato significa que as células se acumulam quando o sangue fica desidratado. Por outro lado, se a corrente sanguínea estiver com muita água, as células incham e explodem. As duas situações podem causar a morte de uma pessoa, mas não são fatais para o camelo. As hemácias desse animal são menores, mais planas e mais ovais. Esse formato aerodinâmico permite que as células circulem sem entupir a corrente sanguínea quando o nível de fluidos cai. E mesmo quando a água inunda o sangue, a estrutura da hemácia mantém inteira e ela não explode. Acho que a moral da história é não entrar numa competição de bebedeira com um camelo. O interior desse camelo reflete o clima extremo de seu habitat. Inundações seguidas de longos períodos de seca. O camelo enfrenta qualquer coisa e segue incansável, fazendo tudo no seu ritmo. Quando esse carro bateu em um camelo na Índia, não houve dúvidas sobre quem levou a pior. A elasticidade desafiadora do camelo é magnífica.
Aqui temos um camelo carregando um carro. Morro acima. Ele pode levar cargas que quebrariam as costas de um cavalo. Ele viaja 50 km por dia tranquilamente e pode atingir 55 km por hora. Eu tive que conferir isso por mim mesmo. Bom garoto. Existe uma história sobre uma corrida pelo deserto australiano entre um camelo e um cavalo, alguns anos atrás. O cavalo venceu por algumas horas, mas morreu de exaustão naquela noite. Já o camelo fez o mesmo trajeto de volta para casa no dia seguinte. Os dois animais têm 3 andaduras, mas enquanto o cavalo trota, esse cara dá passos assim. Patas direitas, patas esquerdas, direitas, esquerdas, alternando o tempo todo. Essa andadura permite que o camelo estenda bastante a pata a cada passo, se deslocando eficientemente, sem correr o risco de uma pata colidir com a outra. Isso é divertido. O camelo também tem outra andadura. Assim como o cavalo, ele pode galopar, e apesar de ser especializado em resistência, ele pode atingir uma boa velocidade se quiser. Ele pode. Vai, Raj. Estão prontos para levar isso embora? Temos que cortar primeiro. Precisam de ajuda? Para investigar como o camelo é capaz de viajar distâncias tão vastas por terrenos tão arenosos, vamos observar como a sobrevivência no deserto moldou suas patas. Essa perna é grande. Fica longe das moscas. Uau! Essa perna é muito grande. O ancestral do camelo tinha cascos. Os dedos macios são uma adaptação recente para andar no deserto. 2 dedos, 2 unhas. Isso pode ser considerado um casco? Seria um casco fendido? A gente chamaria de pata. Não é um casco fendido porque tem um coxim comum. Então isso é o tornozelo e isso é a pata. Isso corresponde ao nosso tornozelo. E esses são os 2 dedos do meio. São. Essa é uma bela sola do pé, hein? É um coxim queratinizado, parecido com o que existe na pata de cães. A queratina pode se expandir quando a pata pisa no chão, o que é muito útil no solo macio, já que proporciona uma superfície de contato maior. A pata do camelo esconde amortecedores potentes. A almofada está aqui. Essas almofadas parecem 2 ovos, não parecem? Tem o formato de um ovo. Parecem. Olha só. Elas são muito moles. São quase como um implante de silicone. Palmilhas de gel. Pois é. E todas elas estão diretamente embaixo do osso de cada dedo. O peso do camelo é apoiado apenas em 2 dedos em cada pata. E embaixo delas, existem almofadas que se achatam, absorvendo o impacto e equilibrando o animal em solos irregulares. Eu só quero abrir um pouco mais para que possamos ver melhor. A última adaptação que vamos observar é como as patas evoluíram para percorrer longas distâncias no deserto. Vamos girar isso 90 graus. Agora, podemos ver o tendão de Aquiles, que é enorme e muito flexível. Se a gente flexionar essa articulação, não tem muita tensão. É muito elástico, na verdade. Então flexiona completamente de novo, Joy. O músculo tensiona muito aqui. Aqui tem muita energia armazenada. Pode soltar. Uau! É muito forte quando chuta para trás. A anatomia das patas parece feita de elásticos de borracha e ajuda a economizar energia quando o animal está andando no seu habitat natural. É impressionantemente poderosa. Ao armazenar energia nos tendões da pata,
O camelo pode economizar metade da energia que os músculos teriam que usar para andar. Além disso, ele se mantém mais refrescado, retendo suas provisões para o próximo round, na constante luta com o deserto. Assim como cada parte da anatomia desse animal, a pata é uma resposta à vida em uma terra árida, escaldante e implacável. O sucesso dos camelos na Austrália certamente é controverso, mas eu não consigo deixar de admirar como esses caras prosperaram aqui, quando foram largados à própria sorte. Afinal de contas, não é culpa deles terem sido tão bem preparados pela evolução para a vida num ambiente tão cruel e hostil. O ambiente do deserto esculpiu o DNA na forma exata para construir o corpo dos camelos, que sobrevive no ambiente mais desfavorável. No poema sobre como o camelo ganhou sua corcova, Kipling pinta o camelo como preguiçoso. Mas ele não é preguiçoso. É frugal, econômico e resistente. O camelo é o triunfo da evolução darwiniana.